Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou num ambiente um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Eu estou fazendo um vídeo aqui no pátio, da minha casa e aproveitando, né, pegar um pouco de um arzinho fresco que está bastante calor. Mas então, pessoal, hoje o vídeo é falando um pouco sobre algumas perguntas que me foram feitas aí no canal do YouTube, né? E que eu não tinha conseguido responder ainda. Como eu normalmente eu uso o celular para buscar ali as perguntas, normalmente eu vejo aquelas perguntas que estão listadas ali na página no celular. Só que hoje, com o computador e analisando melhor o canal, eu vi que tem bastante perguntas também que caíram no spam, né? E eu não tinha visto. Tem perguntas ali até de 8 meses atrás que caíram no spam e eu não vi, porque eu não costumo entrar pelo computador, não sabia que tinha essa questão do spam e coisa assim. Então, se eu não respondi a sua pergunta, não foi por má vontade, ela pode ter caído no spam e eu não vi. Então você pode refazer a pergunta para mim, mandar pessoalmente que eu vou responder com certeza na medida das minhas limitações. Então vamos lá, vamos ver aqui as perguntas que eu tenho aqui em mãos, tá? E vamos responder essas perguntas. Bom, então vamos aqui então à pergunta de Rogério Sabino, que diz o seguinte: eu fico lúcido no sonho, faço perguntas para meu sonho, mas ele não responde. Por quê? Bom, não funciona exatamente assim, não é como conversar com uma pessoa quando você tenta se comunicar através dos sonhos com o seu próprio inconsciente, porque como você diz aqui, você está perguntando para o sonho, então você está se comunicando consigo mesmo no seu próprio inconsciente. Essas respostas normalmente elas vêm através de arquétipos, através de simbologia, e essas simbologias elas estão contidas dentro do próprio sonho e cabe a nós interpretarmos essa simbologia. Por exemplo, quando a gente sonha com um leão, normalmente o leão é uma figura de autoridade, um leão representa a força, a nobreza, a autoridade, né? Então quando a gente sonha com um leão, por exemplo, nos atacando, normalmente significa que nós estamos sendo cobrados pela lei do karma. É um exemplo que é comum acontecer, né? Ou se o leão está nos observando, segundo as leis do karma, estamos sendo observados. Então, há que se interpretar de acordo com aquilo que os arquétipos dizem e a simbologia diz para você, tá? Então, a resposta ela não necessariamente ela virá com palavras, mas ela vem através do próprio sonho e dos seus símbolos, tá? Então, continuando, nós temos aqui o Marcelo Cassiano que faz a seguinte pergunta: se eu falar para meu subconsciente que quero acordar antes que meu corpo, o meu relógio biológico me acordará primeiro que o corpo, mas eu tenho que fazer esse pedido dessa programação estando em hipnagogia? Então, quando a gente procura fazer digamos, uma auto-hipnose, a gente coloca uma sugestão no nosso subconsciente, a gente, se bem feito, a gente tem os resultados, né? E é como a gente, por exemplo, acorda todos os dias às 7 da manhã para ir trabalhar. Então, a gente cria esse hábito vai para o subconsciente. Então, às vezes, nem precisamos do relógio, a gente, pimba, acorda às 7 horas da manhã, né? Foi instaurado no nosso subconsciente aquela sugestão. No caso de você querer acordar, digamos, antes que o corpo, ou seja, você está querendo acordar ainda no sonho, ou ter um sonho lúcido. Então a sugestão ela ajuda sim, se você fizer bem feitinha, você terá esse tipo de resultado. Uma das técnicas para se despertar dentro de um sonho, ou seja, acordar antes que o próprio corpo, né, despertar dentro de um sonho, é justamente a sugestão. Se você está querendo dizer que você quer acordar um pouquinho antes do corpo para aproveitar aquele momento onde o corpo está despertando e entrar em hipnagogia, também você pode se sugestionar para isso,
Tá? Tem essa possibilidade. Você tem que fazer, então, uma auto-hipnose antes de dormir e utilizar as sugestões para que isso aconteça, tá? Não precisa ser em estado de hipnagogia, não. Certamente que se você consegue enviar uma sugestão para o seu subconsciente estando em estado de hipnagogia, essa sugestão vai bater muito mais forte, porque aquele é um momento onde você está acessando realmente o seu inconsciente, tá? Mas é possível sim, você pode utilizar a sugestão para acordar dentro do sonho ou acordar um pouquinho antes do seu corpo. Temos aqui a questão do Bruce Lee. Interessante, né? Esse nome que ele está usando, eu sempre fui muito fã do Bruce Lee. Desde a minha infância, pratiquei artes marciais por muitos e muitos anos e tenho um grande respeito por Bruce Lee. Mas vamos lá. Ele fala a seguinte pergunta: amigo, como é nossa visão lá no astral? É muito parecida com a nossa aqui? Pois fico imaginando uma visão distorcida, escura, nebulosa. Nossos olhos enxergam com clareza igual ao plano físico. Ou temos uma visão, digamos assim, sombria. Isso vai depender, essa questão da visão no astral vai depender do quanto você está lúcido lá no outro lado e até da sua própria clarividência, tá? Porque lá no astral a gente não usa os olhos físicos para enxergar. Nós usamos a clarividência, tá? Então, a visão lá no outro lado, ela é tão perfeita quanto aqui, se não melhor. Eu diria até que é melhor. Benjamin? Eu diria até que a visão, ela é melhor, ela fica mais clara, você enxerga coisas mais... cores até que não existem aqui. Por exemplo, uma vez eu estava deitado fazendo minhas práticas e ao me deslocar para fora do corpo, eu me levantei e eu olhei para o meu sanctum, que é o local onde eu ali coloco, faço as minhas práticas. Na época eu fazia as práticas da Ordem Rosa Cruz, então é ali que eu faço as minhas práticas, né? E quando eu olhei para aquele sanctum, estando eu fora do corpo, a qualidade de cores que eu vi sobrevoando ali no santo, aquela qualidade de cores que eu vi, ela era fantástica, ela era algo que não dá para explicar, era uma qualidade de cores que não existe aqui no nosso plano físico. Então isso mostra que a visão, ela é um tanto diferente, eu diria que ela é mais pura, inclusive. Mas, claro, isso vai depender muito de qual é o seu nível de clarividência, qual é o seu nível de lucidez do outro lado e também o nível onde você está naquele momento. Se você adentrar uma região densa, umbralina, então tenebrosa, então você vai realmente ter visões, às vezes, bastante ruins. Você talvez não enxergue muito bem devido à densidade do local, então isso varia muito, tá? Também ocorre o caso de, por exemplo, você logo sair do corpo, ficar dentro do campo de atuação do cordão de prata, que é em mais ou menos uns 7 metros de diâmetro, assim. Então, dentro desse campo de atuação do cordão de prata, você tem uma densidade maior, há uma atração maior do cordão para o corpo físico, que puxa você de volta para o corpo físico e deixa os seus movimentos mais lentos e a visão mais turva. Então, nesse momento, realmente, a visão fica muito mais difícil, muito mais turva. Outro caso também que pode acontecer é de você se projetar numa densidade muito próxima ao físico. E ali, você estando muito próximo ao físico, realmente a visão fica mais difícil. Você não consegue ler, por exemplo, alguma coisa estando muito próximo ao físico. Fica borrado, não fica nítido. Então fica mais difícil. À medida que você adentra um pouco mais ao plano astral, a visão fica melhor, tá? Então são algumas coisinhas que acontecem realmente, tá? Vamos lá? O Everton Cruz fez uma pergunta bem interessante aqui. Ele fala o seguinte: professor, saí do meu corpo e tive um sonho lúcido. Não sei dizer o que me aconteceu. Na garagem tinha um carro Fiat Idea
preto. Acordei alegre, como se fosse Natal, e fui correndo olhar o carro. No momento em que abro a cortina, não tinha carro nenhum. Quero comprar um carro, um ideia. É ideia que se diz? Não sei. É um que gosto muito. Pergunto, esse carro que eu vi no corpo ou fora, não sei dizer, já existe para mim? Não posso escolher outro e esse é o que virá para mim? Não tinha conhecimento de projeção, mas não sei se foi claro. Bom, é o seguinte, é, você teve então, talvez tenha tido um sonho lúcido, como você diz, eu não sei bem, porque não está muito bem explicado ali as condições do sonho, tá? Mas o interessante é que você viu aquele carro ali, né? E você realmente acreditou que fosse seu, porque provavelmente você no momento estava muito conectado com aquilo ali, tá? Ah, eu acredito que talvez não tenha sido um sonho lúcido, porque você ao olhar o carro dentro da sua garagem, você não questionou se esse carro era seu, porque você não tem esse carro. Então, naturalmente, você questionaria, como assim, esse carro está fazendo o que aqui, da onde saiu esse carro, etc, entende? Então, não houve um questionamento, então acredito que o sonho não tenha sido lúcido, tenha sido um sonho muito nítido, tá? Que isso acontece. Ah, e o que é esse carro, afinal de contas? Por que você viu esse carro de forma tão nítida, tão clara ali na sua garagem, a ponto de você acreditar que ele realmente estivesse ali? Bom, nós temos níveis, níveis de frequências, digamos assim, seria mais fácil falar, frequências de realidades, tá? As coisas, normalmente, elas se materializam primeiro no plano astral para virem, então, a se manifestar no plano físico. Quando você tem uma ideia muito fixa daquilo que você quer, muito nítida daquilo que você quer, aquilo se manifesta primeiramente no plano astral. Você plasma aquilo ali no plano astral. É como você sair do corpo, sair do corpo no seu quarto e de repente você vê uma TV que não está ali. Porém, aquela TV ali era uma coisa, é algo que você queria muito que estivesse ali. Então você plasmou primeiro no plano astral. É a primeira forma de materializar os seus desejos, tá? Não é que aquele carro esteja designado para ti e tenha que ser exatamente da cor ou exatamente como você viu. Isso são limitações que você está colocando, tá? Na verdade, você plasmou aquele carro, que é o seu desejo. Ele está aparecendo já no astral e você poderá vir a ter ele no físico se continuar assim desejando alguma forma, e isso é o universo que conspira, não somos nós que decidimos. Você poderá conseguir um empréstimo, você poderá, sei lá, acertar numa mega sena, tomara, né? Você poderá, sei lá, receber uma herança, você, sei lá, são várias formas que o universo possa conspirar para que você consiga esse carro. Você pode conseguir um aumento, e, enfim, são várias formas, mas essa plasmagem já está ali, né? E não necessariamente ele tem que ser da cor preta, ele tem que ser exatamente, não. Por enquanto, você está plasmando ele no plano astral, tá? E aí sim, posteriormente ele poderá vir então a se concretizar no plano físico, o seu desejo poderá vir a acontecer. Mas não é uma determinação, tá? Vai depender ainda da tua vontade de você continuar visualizando e solicitando que esse desejo se realize e lutando por ele, obviamente, porque não basta apenas você imaginar, criar ele, mas não produzir os meios para que isso aconteça, né? A magia funciona justamente em que você dê as condições para que ela aconteça, certo? Vamos lá. Temos também aqui uma pergunta de 2 meses atrás. Me desculpe não responder antes. Essas questões que acontecem, né, de cair lá no spam, como eu falei, eu puxei alguns já, mas vamos lá, né? Aqui diz o seguinte: tenho uma pergunta para o próximo vídeo. Quando entro em estado meditativo e faço algum exercício no chakra frontal, no término, ao abrir os olhos, percebo uma fração de segundos, centenas de linhas brancas conectadas por todo o meu corpo.
Na sua opinião, o que pode ser? Nunca vi nada a respeito na literatura espiritual ou ocultista. Desde já agradeço. Adorei o vídeo sobre movimentos de proteção no astral. Bem, essa questão de quando você começa a trabalhar o chakra frontal, realmente é uma coisa bem estranha. Acontecem vários fenômenos diferentes. A gente começa a ter alguns lampejos de energias e coisas assim. Eu não sei te dizer exatamente o que seja essas linhas, acredito eu que possa ser, quem sabe, né, energia, e que você vai aos poucos observando já com o seu chakra frontal. Mostra que está funcionando os exercícios, isso é bom. Não digo para uma abertura total do chakra, mas eu digo para que você consiga ter aí uns lances interessantes para enxergar coisas no plano astral. Eu também fiz muito tempo essas questões, esses exercícios para o chakra frontal. Hoje em dia eu procuro equilibrar melhor e fazer exercícios para todos os chakras, não só para o frontal. Mas nesses chakras, nesses exercícios do chakra frontal, sempre acontecia também de enxergar luzes, de enxergar alguma coisa ou outra. Isso é normal, tá? Isso acontece realmente, tá? Eu agora, por exemplo, quando eu faço um exercício para o chakra frontal, eu já tenho como se fosse um lampejo, e aí eu começo a enxergar alguma coisa, né? Esses dias, por exemplo, eu estava durante uma meditação e comecei a fazer alguns exercícios, e durante aquele momento o chakra frontal deu um lampejo e eu comecei a enxergar através dos olhos. E aí, quando eu comecei a ver através dos olhos, eu vi uma menina chegando perto de mim. Avião passando. E era uma menina com o cabelinho puxadinho para trás, amarrado, cerca de uns 10 anos de idade, de vestidinho, bem alegre, serelepe, assim, pulando, dando risada, veio na minha direção, dando risada, como se fosse falar alguma coisa para mim. E naquele momento acabou desaparecendo a visão e eu não consegui captar mais o que ela queria, infelizmente, né? Mas vai acontecendo esse tipo de coisa, tá? Buenos, vamos ver o que mais. Bom, eu vou dando uma parada por aqui por hoje. Quem não teve suas perguntas respondidas, eu peço então que me enviem novamente suas perguntas. Não é má vontade, realmente eu não devo ter visto elas. Pode ter caído no spam, alguma coisa assim. Então me façam novamente as perguntas que eu vou tentar responder na medida do possível, certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, desculpe as falhas. O vídeo hoje é bem simples, um ambiente aberto, talvez tenha alguns barulhos que possam ter atrapalhado um pouco, mas eu espero que gostem. Deixem seu joinha, não esqueçam disso, o like ajuda muito, né, para que a gente possa dar continuidade aí, aparecer um pouco mais no YouTube, ter um pouco mais de visibilidade no YouTube, né. Paz profunda, paz reverencial, fique com Deus e até o próximo vídeo.